Nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre nicho para você que presta qualquer tipo de serviço aqui na internet. Mas eu não vou falar numa perspectiva de quem está querendo ensinar como encontrar o seu nicho, e sim uma visão sobre como as pessoas falam hoje que você deve nichar. E um detalhe também é que agora eu estou gravando aqui com outro celular para ver se o som fica um pouco melhor. Então vamos ver se isso dá uma melhorada no vídeo, né? E falar sobre nicho é algo que para mim acaba sendo sempre muito complicado, porque esse tema é um dos temas que mais cria complicações na cabeça das pessoas aqui na internet, independente do segmento que você atue, na prestação de serviços, né? Seja gestão de tráfego, design, edição de vídeo. Todos esses segmentos as pessoas falam que você deve nichar. Mas quando você se depara com isso, você entra num dilema entre nichar ou não nichar. Porque quando te falam que você deve nichar, significa que você deve restringir as oportunidades que vão aparecer para você muitas das vezes, né? E que você não vai poder escolher qualquer tipo de segmento para prospectar e para atender como seu cliente. Você vai atender apenas um tipo de segmento específico. E com isso, você se restringe. E se restringindo, parece que tudo fica menor e as possibilidades de você conseguir um cliente mais rápido também se tornam muito mais difíceis. Então, essa questão de nichar, ela tem esse problema, né, das pessoas terem essa impressão, e não só isso. Acontece que o maior problema na minha visão em nichar é mais no sentido de você ter que escolher não só algo restrito, mas também às vezes escolher algo restrito e não saber o que escolher. Porque imagina você ter que seguir em um tipo de segmento específico ali, por exemplo, clínica estética, sei lá, festas, casamento, independente do segmento que você esteja, cafeterias, e aí você vai escolher aquele segmento específico, só que você não gosta só daquilo, você gosta de diversas outras coisas. E aí a gente pode pegar não só aqui na perspectiva de nicho para quem vai prestar serviços, mas de uma perspectiva geral. O nicho, ele meio que traz essa visão de que você deve restringir, mas você gosta de diversas coisas. Eu gosto, por exemplo, aqui, cara, eu posso falar com vocês aqui. Sou uma pessoa que sempre gostei de diversas coisas, de fazer várias coisas aqui na internet, além do que eu me proponho a falar aqui hoje, né? Por exemplo, né? Eu comecei aqui na internet editando vídeo, e na verdade eu nunca editei vídeo cobrando para as pessoas isso, eu sempre gostei de editar vídeos naturalmente e de filmar, então isso foi uma coisa que desde pequeno eu sempre gostei de fazer, e depois, aos poucos, eu fui entrando ali para outros tipos de áreas ali, fui fazendo a parte de social media, aprendendo a criar publicações para o Instagram, até eu conseguir o meu primeiro cliente de social media, e depois eu fui para a área de tráfego pago, já cheguei a fazer landing page, e eu fiz várias coisas, né? E querendo ou não, pode ser que você goste de alguma coisa hoje, mas que você também goste de outras. E aí, quando a gente fala de nichar, a gente está falando não só, às vezes, da gente nichar o nosso cliente, o nosso perfil de cliente, mas de nichar também o serviço que será prestado. Ou seja, quanto menos coisas a gente oferecer, mais específico a gente também for no que a gente vai oferecer, melhor será. E, olha, tudo isso acaba confundindo muito a nossa cabeça, porque a gente fica preso em ter que escolher um nicho primeiro, antes de sair para prospectar clientes, antes de ligar, antes de procurar vender o nosso serviço. E isso foi um problema é uma coisa que eu andei estudando esses dias para procurar entender como que eu poderia resolver isso. E até mesmo para mim eu sinto dificuldades nisso, né? Mas eu entendi um ponto que eu não sei se você às vezes pensa da mesma forma, mas eu vou te passar essa reflexão para ver se faz sentido para você. E não é uma metodologia, tá? Eu não vou passar aqui uma metodologia para ajudar você a descobrir o seu nicho. Mas é muito mais simples do que se parece. Se você não sabe e tem dúvidas sobre qual nicho você quer escolher para você, a melhor coisa a se fazer é você simplesmente seguir a sua intuição e começar a prospectar e a procurar clientes para você prestar serviço para esses clientes. E ao decorrer da prestação de serviço e do que você está fazendo, está executando ali, né, como serviço,
Ao longo disso, você vai descobrir o que você quer fazer e o nicho você vai descobrir naturalmente. Eu não estou te falando que isso é uma regra e que isso é a melhor coisa a ser feita, mas estou falando para você que na minha percepção e diante daquilo que eu estou vivendo, eu estou percebendo o seguinte: a maioria das pessoas, pelo menos das que eu acompanho, que falam sobre nicho e sobre nichar, elas em algum momento da vida delas também não nicharam. Em algum momento da vida delas, ali no início, né? Ali no início que elas começaram, antes de ficarem famosas, elas também não nicharam e elas tinham um posicionamento mais amplo. E assim, ter um posicionamento amplo e ter um posicionamento específico, eu prefiro ter um posicionamento específico. Eu aqui estou falando para você o seguinte, que nichar não é errado. Nichar é bom, sim, porque quando você tem uma oferta específica para resolver um problema específico de alguém específico, isso torna tanto a sua prestação de serviço muito mais fácil, como também facilita você vender um produto por um valor mais alto e com mais facilidade até, né? Agora, acontece que o problema está em descobrir isso, está em descobrir o que você vai querer oferecer e para quem você vai querer oferecer isso, como que você vai oferecer isso. Esse que é o problema. O problema é você descobrir como que você vai nichar. E aí a gente fica perdendo muito tempo pesquisando, né, caçando por vídeos e por conteúdos que nos ensinem um método para conseguir encontrar um nicho específico. E eu, por exemplo, fiz um teste aqui para desenvolver, né, foi uma metodologia ali que eu encontrei, onde o cara falava para mim que assim, olha, faça isso daqui que isso vai te ajudar a encontrar o seu nicho. E eu tava com muitas dúvidas ali, né, sobre, caramba, qual será o nicho que eu devo escolher? E assim, eu procurei por essa metodologia, segui a metodologia e no final das contas eu bati nas mesmas dúvidas de sempre. Entrei nos mesmos conflitos e no mesmo dilema que eu tinha de para onde que eu vou nichar, para qual segmento que eu vou nichar. Tentei ver metodologias ali onde você fazer uma lista de todos de coisas que você gostava, coisas que você conseguiria oferecer como serviço, que no caso ali é o Ikigai. Se você já ouviu falar em Ikigai ou nunca ouviu falar, dá uma pesquisada. Eu tentei utilizar isso dali para definir o meu nicho, né, junto com algumas outras coisas a mais. Só que assim, no final das contas eu não consegui, né? Eu coloquei ali as coisas, tentei fazer rolar e não foi. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: às vezes a gente não vai conseguir encontrar resposta em nenhum tipo de vídeo e de conteúdo. Por mais que a gente procure, eu acho que assim, a gente acaba perdendo muito tempo com isso. Então, a melhor coisa, às vezes, a ser feita é simplesmente você começar a agir. E o que falta, às vezes, na nossa vida é começar a agir. É sair da base do pensamento e começar a ir para a ação. E ir para a ação facilita com que a gente pense melhor. Vou te dar um exemplo. Imagina se eu fico aqui uma semana inteira, eu deixo de trabalhar e de fazer minhas coisas porque eu defini que eu quero descobrir e definir o meu nicho. Imagina se eu faço isso e fico ali só na teoria, procurando e pesquisando e procurando por fórmulas e fazendo testes. Eu poderia até chegar a uma conclusão ali de algum segmento específico que seria melhor para mim, mas eu só saberia se aquele segmento iria ser bom realmente para mim na prática. Por quê? Quando a gente vai atender algum nicho específico, a gente precisa resolver um problema específico daquele nicho. E não tem como a gente resolver um problema específico daquele nicho se a gente não conhece o nicho em si. E eu não quero dizer que, por exemplo, eu vou resolver o problema de editar vídeos para aquele segmento. Eu vou resolver o problema de design, eu vou fazer um novo logo para aquele tipo de negócio, para aquele tipo de segmento de negócio. Só que você tem que entender o seguinte: tem muitos segmentos que determinados tipos de serviços vão ser muito mais eficientes de maneira geral, tá, que eu estou falando, do que outros. Eu estou falando do âmbito comum, eu não estou falando na exceção. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor, a edição de vídeo, ela provavelmente vai ser muito mais procurada e requisitada para empresas e para eventos ali de festas e de casamentos,
vai ser muito mais requisitado nesse sentido, talvez muito mais importante do que, às vezes, você fazer edição de vídeo para uma clínica de estética. E eu não estou falando que a edição de vídeo não seja importante para a clínica de estética, mas é porque a clínica de estética ela tem muitas outras coisas que ela pode fazer além da edição de vídeo e da filmagem, né? E, por exemplo, na clínica de estética, ela pode contratar um serviço de tráfego pago e ela ter resultado assim. Ela mesma, às vezes, pode chegar e fazer os vídeos ali da forma que ela quiser. Às vezes, a dona falando de frente para a câmera e ela pode crescer o Instagram dela assim, né? Então, a clínica de estética, ela pode crescer dessa forma. Mas o casamento, um evento, um show, ele precisa de uma produção um pouco mais profissional, ele precisa de outras pessoas, precisa de uma equipe para poder produzir, para poder filmar, para poder depois editar o vídeo, né? Então, e isso por quê? Porque eles precisam disso, eles sabem que eles precisam de um vídeo, eles querem fazer um filme, um documentário daquele lugar, daquela cena, às vezes até mesmo pegando como outro tipo de segmento, uma agência de turismo, comparando o Instagram de uma agência de turismo com o Instagram de uma clínica de estética, para o Instagram da agência de turismo mostrar vídeos ali dos lugares, contando a história daquele lugar, de como que foi a viagem, pode ser muito mais interessante do que para uma clínica estética fazendo vídeos ali e falando alguma coisa que às vezes não vai fazer tanto sentido, né? E repara, eu não quero que esse exemplo seja o melhor de todos. Eu estou simplesmente falando para você o seguinte: existem segmentos que algum tipo de serviço vai ser melhor do que o outro, né? Isso é um ponto que é real, você tem que entender que assim, tem muitas coisas que realmente nós só vamos descobrir na prática. Nós podemos até pensar, o nosso pensamento vai até um campo, mas ele não passa dali. E aí daqui a gente precisa começar a prospectar, a gente precisa começar a tentar vender. Nenhuma empresa cresce sem vendas, né? Afinal de contas. Vendas é uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito medo. Eu, inclusive, não sou muito fã de vender. Por mim, cara, eu faria apenas as coisas que eu amo fazer. Eu também gosto muito da parte de filmagem, por exemplo. Se eu pudesse, eu trabalharia filmando, viajando o mundo, fazendo vídeos, né? Apenas viajando o mundo. Mas eu entendo que assim, tem certas coisas que eu preciso entender que eu preciso vender hoje, eu preciso ganhar dinheiro hoje e eu posso definir o meu nicho mais para frente. O meu nicho em si, mesmo que eu defina ele hoje, eu vou precisar prospectar de qualquer forma. E provavelmente, se eu definir apenas um nicho, mas não souber se aquele nicho realmente vai ser interessante para mim, pode ser que tenha sido apenas uma perda de tempo. Então, às vezes a melhor coisa você fazer é simplesmente, cara, migrar para o campo de batalha e começar a pegar clientes, começar a oferecer aquilo que você sabe fazer e começar a pegar experiência naquilo, mas claro, nunca deixar de pesquisar e de tentar encontrar um melhor segmento. É isso que você deve fazer. Na minha visão, o que eu estou procurando fazer e o que eu recomendo que você faça é que você esteja no campo de batalha, esteja procurando ali por clientes, estudando os segmentos que você acredita que sejam interessantes para você, mas não dentro do seu quarto, no computador. Vá para fora de casa, vá prospectar, vá conversar com o dono dos negócios que estão na sua região, converse com esses caras e procure entender os problemas que eles estão passando e como que você pode resolver isso, né? Eu mesmo estava aqui, cara, eu hoje estudei um monte de coisa relacionada a nicho, assim, para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E, eu estudei conteúdos ali do Alton Luiz, estudei conteúdos do André Lona, que são referências aqui que eu utilizo. Peguei outros conteúdos também de fora, né? Vejo muitas pessoas que falam de nichar e não nichar, mas, no geral, o que eu posso dizer? Se você ficar preso e ficar procurando metodologias e ficar procurando vídeos que vão te dar uma resposta, você vai ficar num ciclo vicioso. No final do dia você vai chegar, vai olhar para si mesmo e vai se sentir mal, entende? Então, assim, é interessante você estudar, você buscar por referências e por fontes ali para você ter uma base sobre determinado tema, mas é importante você entender também que se você não agir, você não vai conseguir criar o seu nicho. O seu nicho ele só é criado a partir do momento que você começa a fazer as coisas na prática, né? E até mesmo assim, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui agora, eu tô querendo, né? Eu já trabalhei com muitas coisas
né? Como eu falei, dentro do marketing, cara, atuei em muitos departamentos, fiz coisas ali que não eram nem da minha formação em si, mas tive que fazer. Então eu aprendi muitas coisas. E uma das coisas que eu gosto de fazer é editar vídeos. Eu gosto de editar vídeos, mas eu sempre fico com dúvida se eu gostaria de editar vídeos para outras pessoas. Se seria talvez isso mais um gosto para mim, de produzir vídeos mais para mim, como eu estou fazendo aqui no YouTube, né? E uma das coisas, por exemplo, que eu quero fazer hoje, que eu venho procurando me especializar, é a parte de marca, de estratégia de marca. E aí eu vou te dar um exemplo aqui agora para que você entenda uma visão geral também do que o nicho significa e como que você, aplicando as coisas na prática, você vai encontrando o seu nicho, né, de uma forma automática. Estratégia de marca é um tema, né? Se você parar para pensar, é um tema muito abrangente. Muita gente fala sobre estratégia de marca. Inclusive, tem um vídeo aqui que está falando para mim sobre estratégia de marca ali nos recomendados. Então, muita gente fala sobre estratégia de marca. Tem pessoas que você não conhece que vão falar sobre isso. Todo mundo pode falar de estratégia de marca. Agora, eu estava vendo sobre como você ser mais específico com relação a isso. Ou seja, você tem a estratégia de marca, que é um segmento ali do mercado, e como que você faz para tornar esse segmento mais específico sendo seu, para que isso te torne diferente das outras pessoas. E aí eu fui parar para pensar, cada pessoa, muitas das vezes as pessoas que se destacam, elas dão nomes, né? Dão nomes aos produtos relacionados àquele segmento dela. E elas abordam esses produtos de uma forma diferente. Mesmo que as entregas sejam parecidas, mas elas abordam esses produtos de uma forma diferente. Às vezes trazendo um nome específico, né? Às vezes trazendo ali outro tipo de serviço agregado àquilo. E essa que é a questão, que você, com as suas habilidades e com as suas diferenciações, aquilo que você tem às vezes de experiência, ou aquilo que você está buscando estudar, você vai agregar isso e acrescentando dentro daquele segmento que você quer trabalhar. Ou seja, eu, por exemplo, eu estou aqui querendo falar sobre estratégia de marca, mas o que eu estou querendo fazer com estratégia de marca, que eu venho pensando já há um tempo, é ajudar marcas a contarem histórias. E talvez eu faça isso, né, simplesmente ajudando e dando mentorias ali para empresas de como elas podem criar histórias de maneira autônoma, sem precisar necessariamente estar contratando ali um profissional de audiovisual para ir lá e gravar vídeos para elas, ou até mesmo contratar um social media. Então, eu estou aplicando ali o serviço de branding, de estratégia de marca, mais voltado para um segmento específico, que é ajudar empresas a contarem a história delas de maneira autônoma, às vezes até mesmo em uma rede social específica, em um lugar específico da internet. E isso aqui é só um pensamento que eu estou tendo ainda. E você vê que assim, a gente sempre fica com vários pensamentos, com várias ideias, querendo colocar coisas em prática. Mas você só vai conseguir encontrar realmente o que você quer fazer aplicando. E eu também vou conseguir entender e definir melhor essa minha estratégia que eu estou querendo implementar, aplicando isso na prática com os meus clientes. Então, assim, eu, por exemplo, eu penso em seguir para o caminho de clínicas veterinárias e atender clínicas veterinárias, né? Cara, se você está começando e você tem outros conhecimentos à parte, você quer ganhar um dinheiro a mais agora, tenta oferecer alguns serviços a mais, não tem problema. Tem gente que fala que você não tem que oferecer serviços a mais. Mas se você está começando, você precisa de dinheiro, entende? Eu acho que assim, eu estou te passando isso numa visão também de uma pessoa que está começando, que eu estou começando também, e que eu também não consegui ainda definir o meu nicho específico, eu estou construindo o meu nicho. Então, eu estou te passando uma visão do seguinte, é melhor você oferecer um serviço e ganhar um dinheiro, uma quantia que seja respeitável para aquilo que você vai servir, né? Mesmo que você não esteja definindo ainda o seu nicho, ele não esteja definido, é melhor você fazer isso, é melhor você estar ganhando um dinheiro com aquilo do que você não está ganhando e ficar simplesmente pesquisando o seu nicho, né? Então, eu acho que, assim, espero que você tenha conseguido entender que a principal mensagem que eu estou querendo te passar nesse vídeo é simplesmente o seguinte, não fique perdendo tempo tentando definir o seu nicho na frente do computador se você não tem cliente nenhum, se você está precisando de dinheiro, se você está precisando dar um primeiro passo, né? Dê o primeiro passo procurando os seus clientes, dê o primeiro passo conversando com donos de negócios e saindo um pouco de casa, né? Para você conhecer pessoas, se relacionar com elas e entender os problemas que você pode resolver para elas. E aí assim,
né? Entendendo quais problemas você pode resolver, você vai encaixar as ferramentas necessárias e as suas habilidades necessárias, os seus conhecimentos para conseguir ajudar aquelas pessoas a resolverem os seus problemas. E aí você vai começar a entender, opa, eu gostei mais de atender aqui, clínica veterinária, gostei mais de atender isso do que de atender padaria, do que de atender ali o mercado da esquina. Então você vai começar a definir isso dessa forma, entende? E para finalizar, não tem problema se no final das contas, lá no final, mais pra frente, você perceber, cara, que você quer seguir por um caminho diferente, que você quer seguir para um nicho, para um segmento diferente. Ou seja, você foi lá, você se posicionou na internet como um cara que quer atender aquele determinado segmento, você começou a pegar clientes daquele segmento e, de repente, você viu a oportunidade de atender um segmento melhor e de atender um segmento que vai te fazer se sentir muito mais satisfeito, né? Vai ser muito mais satisfatório para você atender aquele sentimento aquele segmento do que o outro. Não tem problema se você quiser mudar lá na frente. Eu vi hoje aqui um cara de uma agência gigantesca que ele contou que no meio da agência, no meio quando eles já faturavam milhares de reais ali por mês, eles já tinham um faturamento alto, eles pegaram e mudaram o segmento. E a agência já tendo ali uma certa fama também, né? E ele da mesma forma. Então, não tem problema você querer mudar o seu segmento. Entende? Não tem problema. A questão é você não parar, né? Perceba isso, né? Todas as pessoas que hoje te falam para você ter um nicho, elas já começaram. E muito provavelmente essas pessoas aprenderam sobre o segmento delas e sobre o que elas queriam atender aplicando as coisas na prática e praticando. Não tem como. As pessoas nunca vão te conhecer e você não vai conhecer as suas habilidades reais e o que você quer fazer se você não começar a aplicar na prática. Eu te dou como exemplo aqui, cara, até mesmo a própria questão de quem faz faculdade de medicina. Porque quem faz faculdade de medicina, muitas das vezes, eu conheço uma galera que faz faculdade de medicina, então eu posso falar. A maioria das pessoas, tem gente que entra na faculdade sem saber o que quer fazer ainda, tem gente que já entra sabendo onde quer se especializar. Mas muitas das pessoas que entram na faculdade sem saber o que querem fazer, só conseguem descobrir após 6 anos de curso, quando eles estão finalizando ali a formação deles, eles definem o que eles vão querer fazer de especialização, né? E assim, por que será? Porque eles começam, a partir ali do 4º, do 5º ano, eles começam a aplicar coisas na prática, né? Eu digo que tem aquele momento ali onde você vai fazer a residência, né? E você, na verdade, residência não, você vai... esqueci agora qual que é o nome, né, mano? Mas você vai ter um momento ali no final do curso de medicina, se não me engano, uns 2 anos, que você faz ali coisas muito... Você coloca muito mais a mão na massa do que nos outros anos anteriores, né? E ali são momentos em que os estudantes, né, da área, eles começam a entender um pouco melhor para qual caminho eles querem seguir. Então, no final das contas, você nunca vai descobrir nada ficando apenas na teoria, ficando apenas travado, sentado com a bunda na frente do seu computador, estudando as coisas. Entende? Eu estou te passando isso com uma visão do que eu estou também passando aqui. Porque tudo que eu já tentei pesquisar, tudo que eu já tentei estudar sobre nicho aqui na internet, eu já tentei ver diversos tipos de vídeos sobre diversas pessoas falando de coisas diferentes, gente falando que você não deve nichar, gente falando que você deve. Todas essas pessoas e todos os vídeos só me fizeram a chegar a um lugar, que é a dúvida. A dúvida sobre qual deveria ser o meu nicho. E nenhum deles me trouxe uma resposta concreta. Só me trouxe mais questionamentos. Então, saia para prospectar, saia para procurar clientes, saia para procurar pessoas. Converse com essas pessoas e descubra o seu nicho. Assim sim, você vai acabar descobrindo o seu nicho, entende? Então, fica aqui esse vídeo, né, com esse recado sobre nicho. Espero que você tenha gostado. Eu pretendo trazer um pouco mais de vídeos aqui para esse canal, porque esses dias... Na verdade, estou trazendo vídeos todos os dias, mas eu digo no seguinte sentido. Esses dias eu não estava me sentindo muito motivado para gravar. E eu percebi que, sim, você estudar, você se dedicar para falar sobre determinados assuntos, isso facilita muito você a gravar um vídeo de frente para a câmera. Tanto que eu só precisei gravar um vídeo hoje para trazer esse conteúdo aqui. Independente dele ter ficado bom ou não, a questão é que eu consegui fazer até o final, né? Então, só uma reflexão aqui para quem está me seguindo. E para caso você não me siga, eu te convido para se inscrever nesse canal. Aqui eu
trago a minha experiência e compartilho o que eu venho aprendendo a respeito de criação de conteúdo e de tudo que eu venho estudando aqui, né, sobre marca de maneira geral, branding, estratégia de marca, tá? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e tamo junto e até a próxima.